Olá, primeiro ano, como vão vocês? Primeiro ano, vamos conversar agora sobre proteínas e enzimas. Então, esse vídeo nós vamos discutir proteínas e enzimas. Vamos lembrar um pouquinho de proteína? Proteína é uma sequência de aminoácidos ligados entre si por ligação química peptídica. Muito bom. Você lembrou que existem três funções para as proteínas. Uma vez fabricada lá no ribossomo, a proteína pode ser material estrutural, isto é, fazer parte da estrutura do corpo dos seres vivos. Ela pode se transformar em anticorpos e ela pode se transformar em enzimas. E hoje exatamente nós vamos falar dessa questão da proteína se transformando em enzima. A enzima é um biocatalisador biológico. O que significa ser um biocatalisador biológico? É a enzima que permite a reação química. E você se lembra, claro, que o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem na célula se chama metabolismo. Esse metabolismo, esse conjunto de reações químicas, é comandado, é controlado pelas enzimas. Você também se lembra que existem tipos de proteína. Vamos ver se você se lembra. E é importante relacionar proteína com a sua forma. A forma da proteína determina a sua função. Lembram disso? Primária, forma linear. Proteína secundária, forma helicoidal. Proteína terciária, forma globosa. Alguns autores consideram ainda a proteína quaternária, mas também teria forma globosa. Uma das coisas que interfere na proteína e, consequentemente, na enzima. Então, agora eu vou falar diretamente em enzima. Você vai lembrar que enzima é uma proteína. Uma das coisas que interfere diretamente na enzima é a temperatura. Cada enzima tem uma temperatura ideal para funcionar. Fora da temperatura ideal, ela já não funciona com tanta eficiência. Então, a temperatura está diretamente relacionada com a enzima. Por quê? Porque dependendo da temperatura, a enzima trabalha no seu máximo de trabalho. Existe até a desnaturação. Olha que conceito interessante. Se a temperatura aumenta muito, então o aumento radical da temperatura pode provocar a desnaturação de uma enzima, de uma proteína. Lembrando, né? Proteína e enzima. Professor, peraí, como é que é? Então, se elevarmos a temperatura, a enzima pode desnaturar. O que é desnaturação? É a proteína, devido ao excesso de calor, perder a sua forma. Opa! Você vai lembrar que a forma e a função estão interligadas. A forma da proteína depende da sua função, a função depende da forma. Se a desnaturação, quando a temperatura se eleva, desnatura a proteína, faz ela perder forma. Se ela perde forma, consequentemente, ela perde a sua função. Então, olha que interessante essa questão: proteína, enzima, temperatura. Professor, existem seres que não têm sistema termorregulador. Portanto, a temperatura do corpo desses seres varia com a temperatura do ambiente. Nós chamamos esses animais de animais de sangue frio. O nome correto, pecilotérmicos ou heterotérmicos, se você preferir. O que é um pecilotérmico ou heterotérmico? São os seres vivos que não apresentam sistema de controle de temperatura, termorregulador. Peixes, anfíbios, répteis são pecilotérmicos. A gente brinca, diz assim: o dia está quente, o bicho está quente, o dia está frio, o bicho está frio. Essa mudança radical de temperatura durante o dia atrapalha por demais as enzimas e, consequentemente, atrapalha o metabolismo, porque cada enzima trabalha na sua temperatura ideal.
Se o ser é psilotérmico, se sua temperatura varia de acordo com o dia, o metabolismo, consequentemente a sua enzima, também varia de acordo com o dia, de acordo com a temperatura do dia. Já ao contrário, seres homeotérmicos são aqueles que apresentam o sistema termorregulador e, consequentemente, a sua temperatura é mantida constante. É o nosso caso, aliás, de todos os mamíferos e de todas as aves. Aves e mamíferos são homeotérmicos. Nossa temperatura aproximadamente se mantém equilibrada, graças ao sistema termorregulador, por volta de 36 graus e meio. E incrível, né? Olha que legal. A grande maioria das nossas proteínas, consequentemente das nossas enzimas, funcionam no seu melhor exatamente a 36 graus e meio. Ou seja, para nós a temperatura, por sermos homeotérmicos, praticamente não causa nenhuma descompensação na proteína, consequentemente na enzima. Olha que interessante então, a temperatura funcionando como um regulador da enzima. Não é? Para nós que somos homeotérmicos, que temos sistema termorregulador, praticamente não há problema. Justamente nós mantemos a nossa temperatura constante exatamente na melhor temperatura que as enzimas podem querer. Elas querem 36,5, exatamente a nossa temperatura. Mas também vão depender de outros fatores, mas eu gravo outro vídeo sobre isso. Primeiro ano, voltamos neste vídeo com proteínas e enzimas 2. Proteínas e enzimas 2, porque vamos continuar o vídeo anterior. Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre coisas que podem modificar uma proteína e, consequentemente, uma enzima. Uma vimos agora no vídeo anterior, temperatura. Os homeotérmicos, como nós e as aves, mantêm temperatura constante, então isso praticamente não ocorre. Já nos psilotérmicos, que não tem sistema termorregulador, sua temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Para esses seres psilotérmicos, claro, essa temperatura atrapalha um pouco. Hora está boa, hora não está. Hora a temperatura do ambiente está 20 graus, hora está 30, hora está menos 1, 0, enfim, né? Variam de acordo com o dia. Outra coisa que pode alterar a velocidade de produção da enzima, lembrando que a enzima é proteína, que pode modificar o seu funcionamento é o pH. pH da química, você vai se lembrar, pH, concentração hidrogênio-iônica de uma substância. Trocando bem em miudinhos, quantidade de H+. Então você lembra, e espero que lembre, que existe uma tabela de pH. A química classifica todas as substâncias, tem o seu pH. Se o pH da substância for 7 ou próximo de 7, ele é considerado pH neutro. Se ele for de 7 tendendo a 0, pH é ácido. Ao contrário, se ele for de 7 para 14, ele é pH alcalino ou básico. Então, pH 7 ou próximo de 7, neutro. pHs tendendo a 0, ácidos. pHs tendendo a 14, básicos ou alcalinos. Por exemplo, quer ver? pH da boca, exatamente por volta de 7. Então, nós vemos que o pH da boca é neutro. Já o pH do estômago tende a ficar próximo de 2, alguma coisa, portanto, ácido. Já os intestinos têm pH próximos de 9, portanto, básicos. As enzimas da boca adoram pH neutro. As enzimas do estômago adoram trabalhar em pH ácido. As enzimas do intestino adoram pH básico. Cada enzima trabalha melhor, desenvolve melhor a sua função de acordo com o seu tipo específico de pH. Cada enzima tem o seu pH. Quer ver? Na boca temos a saliva. A saliva tem uma enzima. A enzima da boca digere carboidrato, digere açúcar.
Muito bom. Transformando o amido, no caso, que é um carboidrato, em glicose. A enzima da saliva chama-se amilase salivar. E ela atua perfeitamente em pH neutro. E justamente é o pH da saliva. A saliva é fabricada em pH neutro. Então, o pH da saliva é um pH que adora trabalhar em acidez neutra. Que vem uma enzima do estômago? Pepsina. Pepsina é uma enzima do estômago e ela quebra proteínas, ela digere a carne, portanto, a carne é muito rica em proteína. Proteína aí como material estrutural, estão vendo? Então, a proteína do estômago quebra, a enzima do estômago, pepsina, quebra proteínas. Ela só trabalha, ela só está funcionando se o pH for ácido. E como o estômago produz ácido clorídrico, claro, o pH do estômago é ácido. Estão vendo a relação? Professor, quer dizer que se eu pegasse o pH do estômago e transformasse em neutro, a enzima pepsina deixaria de funcionar. Cada enzima atua no seu pH ideal. Uma enzima do intestino, tanto produzida pelo próprio intestino ou pelo suco pancreático, que também trabalha no intestino. Qualquer enzima do intestino, qualquer enzima do suco pancreático que vai atuar no intestino, prefere trabalhar em pH básico. Professor, quer dizer que se eu alterar o pH, altera a enzima? Perfeitamente. Quer ver, tem uma questãozinha muito interessante de vestibular, eles dizem assim: retiraram saliva da boca de uma pessoa e colocaram em um tubo de ensaio. Então pegaram o tubo de ensaio e colocaram saliva. E colocaram moléculas de carboidrato, de amido. Amido é a forma através da qual o vegetal armazena seu carboidrato. Passado algum tempo, verificaram que houve quebra, que houve a digestão química do carboidrato. Por quê? Porque a saliva, pH 7, faz com que a amilase salivar trabalhe exatamente no seu limite máximo. Pegaram esse tubo de ensaio e ferveram. Ferveram o tubo de ensaio com saliva. Colocaram o amido e não houve reação. O que aconteceu? Opa, você vai lembrar. Quando ferveram a saliva do tubo de ensaio, o que aconteceu? O excesso de calor desnaturou a proteína. Desnaturar, mudar a sua forma e ela perde a sua função. Assim também pegaram um pouquinho de enzima do estômago, que é a pepsina, o grande exemplo, e colocaram em 3 tipos de pH: ácido, neutro e básico. Colocaram pedaços de carne, pedaços de proteína. Só teve reação, só teve hidrólise, só teve quebra no pH ácido, porque cada enzima trabalha no seu pH ideal. Então, as enzimas gostam de uma determinada temperatura e as enzimas gostam do seu determinado tipo de pH. Cada enzima, o seu específico tipo de pH. Legal o primeiro ano? Valeu!